Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Momento Empresarial. O Momento Empresarial de hoje vai refletir a palavra estabelecimento e o seu significado jurídico. Quando falamos em estabelecimento, vem à nossa mente, não é claramente, a expressão local. Estabelecimento como local. Mas vejamos, se eu tiver um carrinho de pipoca andando por um lado e por outro, eu não vou ter um local físico, mas sim o carrinho. O carrinho é o meu próprio estabelecimento. Por outro lado, se eu estiver dentro de um site, montar um site para vender objetos, para transferir, para intermediar negócios, eu também vou ter um estabelecimento. Nesse caso, a gente vai chamar estabelecimento virtual. Quando falamos na palavra estabelecimento, imagina uma loja vazia. A loja vazia é um local, mas ela não é estabelecimento. Agora, o estabelecimento no artigo 1142 é muito mais do que um local. Segundo o Código Civil, o estabelecimento é um complexo de bens organizados para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. Então, na verdade, o estabelecimento é todo o agrupamento de bens que uma empresa possui. Se eu tenho um único estabelecimento, ou seja, um único ponto de venda, isso aí é um estabelecimento. Agora, e quando eu tenho vários pontos de vendas? Eu vou ter o estabelecimento matriz e vou ter o estabelecimento filial. Né? Então, quando eu tenho várias lojas, cada unidade produtiva é um estabelecimento na sua junção. Um é matriz e o outro é filiais. Então, eu preciso adjetivar. Agora, quando eu vou fazer a unificação de todos eles, eu uso a palavra estabelecimento. Então, a palavra estabelecimento é um complexo de bens organizados para o exercício da empresa. Esse estabelecimento ele pode ser objeto unitário de direitos constitutivos e translativos, ou seja, eu posso vender o estabelecimento. E essa venda do estabelecimento se dá por meio de um contrato. Esse contrato se chama contrato de trespasse. Eu também posso arrendar ou fazer o usufruto. Imagina, eu tenho um restaurante e eu alugo o restaurante para uma outra pessoa jurídica, para um outro CNPJ, e esse CNPJ usa esse complexo de bens, né, como fosse um arrendamento, como se fosse um aluguel, me pagando ao meu CNPJ um valor que nós combinarmos. Ok? Então isso seria arrendamento. Por outro lado, eu posso fazer o trespasse. É que eu tenho meu CNPJ, eu vendo esse complexo de bens organizados para outro CNPJ e esse outro CNPJ assume a titularidade do bem. Veja aqui uma particularidade. A gente pode estar vendendo o complexo de bens sem vender o local, porque o local pode ser alugado, tá certo? Então veja, os marketplaces são formas de você colocar produtos à venda por meio de um shopping, entre aspas, virtual. Nada mais do que cada uma daquelas lojinhas seria um estabelecimento virtual direcionado a um estabelecimento. Pensem no shopping center. O shopping center ele tem várias unidades produtivas internamente. Cada um deles seria uma unidade produtiva. Pensamos numa grande marca, né? Pensamos, por exemplo, no McDonald's do Brasil. O McDonald's ele faz esses contratos com diversas pessoas jurídicas. E quem adquire um estabelecimento assume a titularidade daqueles bens. A lei diz que quando você compra um estabelecimento, aqueles contratos do antigo dono são transferidos para o novo dono. É claro, contratos com características, por exemplo, pessoais não são transferidos. Por quê? Porque os empregados vão fazer novos contratos de trabalho. O inquilino, né? Imagina, eu tenho um estabelecimento alugado, eu tenho a minha loja num local alugado e eu vendo esse complexo de bens, que são os objetos, para um outro CNPJ e eu vou embora. Como fica o contrato de aluguel? Este contrato de aluguel tem que ter autorização do dono do imóvel para que este novo inquilino assuma a relação jurídica. Por quê? Se eu saio, né, o meu CNPJ sai sem comunicar ao dono que eu fiz a transferência, se o novo dono, o novo adquirente, não pagar o aluguel, o dono do imóvel vai cobrar de quem esse aluguel? Da minha pessoa, que foi com ele que eu fiz
o contrato. Se porventura um consumidor paga a minha pessoa, ao meu CNPJ, de boa fé, uma dívida que ele fez comigo, depois que eu vendi o estabelecimento, esse novo dono não poderá cobrar do antigo consumidor, né, do consumidor, a dívida porque ele pagou ao sujeito, ao cedente de boa fé. Tá certo? E também há a transferência e a responsabilidade. As dívidas devidamente escrituradas, elas têm uma solidariedade entre eu que vendi e o novo adquirente. Há uma solidariedade desde que as dívidas estejam escrituradas. E ela é de 1 ano a contar da transferência e publicação da transferência, quando o documento já estiver vencido. Às vezes o título vai vencer há 1 ano, no ano seguinte, daqui 6 meses, daqui 30 dias. Neste caso, este 1 ano conta-se do dia que a dívida venceu. Tá certo? E quem compra e quem vende também tem problema de concorrência. Quem vende não pode fazer concorrência por 5 anos com o adquirente, ou seja, quem comprou. Então, durante 5 anos, eu não poderei fazer concorrência, salvo previsão contratual escrita no contrato. Tá certo? Essas são as regras do estabelecimento no artigo 1142 a 1149. Obrigado, gente. Até mais com o Momento Empresarial.